Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tudo tranquilo aí na casa de vocês. Estamos indo para mais uma semana distante, né? A gente está, particularmente, estou com muita saudade da sala de aula, de ver vocês, de interagir com vocês de perto, né? Mas seguimos aqui mais essa semana interagindo à distância, né? Que é o que a gente tem, infelizmente, né? Mas pelo menos a gente tem, né? Pelo menos estamos fazendo alguma interação, né? Vocês têm me mandado algumas mensagens e a gente está conseguindo manter alguma comunicação, pelo menos, né? Nesse período de quarentena, que já me deixam bastante alegre. Nesta aula, a gente vai continuar um pouco o que a gente estava vendo antes, que é a questão da cidadania, tá? A gente viu algumas ideias de cidadania, direitos e deveres e tudo mais, mas vamos para outras questões. Quando a gente vai pensar em democracia, de uma certa forma, a democracia ela vai representar a vontade do povo, né, uma soberania popular, né? Como é que a gente exerce isso? Essa é uma questão. O que é necessário para que o povo tenha condições plenas de exercer o seu direito, o seu poder? Tá? Porque, no fundo, quando a gente pensa em democracia, é isso, a gente dá poder para o povo tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, ao invés de dar poder ao monarca, a alguém que vai mandar na gente, né, por tempo indeterminado. A gente tem esse poder, né, o povo tem esse poder de voto e tudo mais, que ele elege as pessoas que vão ficar por algum tempo, e se ela não quiser mais, aquela pessoa não tiver uma boa atuação dentro do espaço público, como político, a gente pode tirar ela. Então a gente está dando muito poder para o povo, né? E esse povo elege algumas figuras que vão ficar por algum tempo no governo. A ideia central é essa, né? Mas, vejam, dar poder para o povo não é suficiente. Por quê? Coisas podem acontecer, porque isso envolve, para que a cidadania seja exercida, né, para que esse povo tenha condições de ação, algumas características precisam ser respeitadas. E um sociólogo chamado Marshall, T.H. Marshall, isso está no livro de vocês, tá? Leiam o livro. Ele vai dar algumas dimensões sobre a cidadania. São alguns direitos que as pessoas têm que ter para que elas consigam exercer de forma plena o seu poder político. Uma das características, direito civil. O que é o direito civil? Né? Não tem a ver com o direito civil do direito, tá? São direitos, né, que a pessoa tem que ter. O direito civil, ele está relacionado aos direitos individuais nesse sentido, no sentido que o Marshall está colocando, né? No sentido do direito, né? Direito da curso de direito. Sociólogo. Direito civil tem a ver com as liberdades individuais, ou seja, respeito à integridade física, né? Respeito à capacidade de ação, liberdades, né? Respeito à propriedade privada, né? Algumas questões ele vai relacionar com essa ideia dos direitos civis, dos direitos individuais que a pessoa precisa ter para conseguir agir de forma plena na sociedade, né? Então são coisas que a pessoa tem do ponto de vista individual, tá? Esse é um direito importante, né? Imagina vocês privados do direito à integridade física de vocês, como é que vocês conseguem agir no mundo? Vocês podem ser escravizados? Imagina, pessoa que é escrava, ela consegue agir politicamente? Não consegue, né? A pessoa que tem a iminência do risco de morrer por uma coisa que ela falar, também não consegue, entende? A pessoa que pode perder todo o seu patrimônio do dia para a noite e morrer de fome, esse tipo de condição de existência impede que a pessoa tenha uma ação plena, livre na sociedade. Então, ele fala sobre liberdades. É aqui bem no sentido que ele vai colocar essa liberdade no sentido bem relacionado ao John Locke, né? Aquele autor lá da filosofia, que é um autor são preceitos bem liberais, clássicos, né? Liberalismo filosófico não tem nada a ver com liberalismo econômico, que vão tratar de alguns valores básicos da existência para garantir a liberdade humana, e ele está, bem dizer, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V da teoria do Locke para esses valores aqui. Mas ele vai além, né? Bem além disso. O Marshall ainda vai falar de direitos políticos. Aí começamos a entrar numa outra dimensão dos direitos, que são os direitos relacionados
à capacidade de ação política, ao respeito, ao voto, né, a capacidade de representação. São vários direitos políticos que têm que ser garantidos para que a pessoa seja um cidadão pleno. Se eu vivo numa determinada sociedade, eu não posso eleger as pessoas que vão compor os quadros políticos, eu já tenho um problema muito sério. Se eu não posso me candidatar aos quadros políticos, já tenho um problema muito sério. Porque os políticos vêm da população. Então, por exemplo, eu mesmo, né? Se eu quiser, na próxima eleição, posso ir para vereador. Só tem que cumprir um rito, né? Vou ter que me filiar a um partido X ou Y, né? Vou ter que fazer uma campanha, então, mas eu posso me candidatar a vereador sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente vive numa democracia que permite isso. Isso é importante que a democracia permita que qualquer pessoa de qualquer região da sociedade, né, independente da classe social, da região, do local onde mora e de qualquer critério que possa existir naquela sociedade, ela possa sim se candidatar a um cargo político. Isto é essencial, tá? Isto é essencial. E a nossa sociedade tem isso, tá? Felizmente, né? E as sociedades onde a democracia funciona, ela tem isso. Qualquer indivíduo pode se candidatar a um cargo político e ocupar postos políticos. Tá? Isso é um direito político. E todo mundo tem direito a ter os seus direitos garantidos. Né? Isso é importante porque durante muito tempo isso não foi respeitado. E não só no Brasil, em boa parte do mundo. Né? Já pegar Estados Unidos, na década de 60, negros não votavam ainda. A gente não está falando de muito tempo atrás, não. Década de 60 são 40, 50, 60 anos. Os negros não podiam votar, não tinham direitos políticos. Então, direitos políticos para todos os indivíduos que vivem naquele país é muito importante para que as pessoas tenham a sua cidadania garantida. Isso é uma questão básica para a pessoa ser um cidadão, pertencer àquele país e ter os seus direitos plenos. Tá? O primeiro elemento, né, direitos individuais, direitos civis e os direitos políticos, é meio óbvio, tá? E esse é um certo consenso. A gente vive em democracias liberais, tá? O cerne da democracia é o liberalismo, no sentido mais filosófico, como eu falei, não está necessariamente relacionado ao liberalismo econômico. Isso é de uma outra matriz e é um outro debate, tá? Mas sim é um certo tipo de liberalismo filosófico, digamos assim, que trabalha com dimensões individuais, né, com o fortalecimento das liberdades e direitos individuais. Tá. E o Marshall segue essa cartilha, né? Até aí. Mas ele vai adicionar um direito que aí sim não é tão óbvio e é de extrema importância, que se chama direito social. Direito social, ele está relacionado às condições de existência. De nada adianta eu ter garantida as liberdades individuais, né, o direito à propriedade, de nada adianta eu ter os direitos políticos garantidos se eu não tenho direitos sociais garantidos. O que significa isso? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso a questões a coisas básicas que vão garantir que eu tenha uma vida plena. Como é que uma pessoa que é analfabeta vai ter condições plenas de escolher um bom político? E ela não é analfabeta porque ela é analfabeta, ela é analfabeta porque não foi dado condições para ela estudar. Isso é gravíssimo numa sociedade no século XXI. Uma pessoa ser privada de acesso a uma série de coisas porque não foi ensinado a ela as letras. Né? Então, é a mesma coisa, do que adianta a pessoa ter liberdade, mas se ela não tem saúde, se ela não tem condições à existência plena, né? Porque não é proporcionado hospitais ou postos de saúde, coisa do gênero, para que ela tenha algum tratamento para algum problema de saúde que ela possa ter, entende? Então, os direitos sociais estão relacionados a condições de existência num sentido mais amplo, num sentido de garantir acesso a bens e recursos proporcionados, sim, em certo sentido, pelo Estado. Agora, como o Estado vai proporcionar isso é um outro debate, que eu não vou entrar, porque aí envolve questões já mais
de uma ideologia política, né? Que nem eu sempre falo, solucionar problemas de saúde existem N dimensões. Você vai ter uma dimensão à direita, que é com o Estado atuando, né, com coisas privadas, né, proporcionando hospitais privados e tudo mais, mas o Estado agindo com acesso, fazendo com que pessoas que não têm condições de pagar os planos de saúde ou coisa do gênero, o Estado doando isso, né, ou possibilitando que essas pessoas paguem de alguma forma, né, é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é o Estado ter hospitais públicos e garantir que as pessoas tenham acesso aos hospitais. Existem várias formas de solucionar isso. Qual que é a melhor? Não tenho a menor ideia. Isso depende de um estudo, depende de debates, depende do que aquela sociedade, do que é mais interessante para aquela sociedade que aquela sociedade comporta, né? No caso brasileiro, não tenho a menor ideia. Isso aí sim é um debate político, ideológico, que envolveria N outras dimensões, pontos de vista e tudo mais. Mas qual que é o ponto aqui? As pessoas precisam ter acesso à saúde, senão elas não têm uma cidadania plena. Elas precisam ter acesso à educação, porque senão elas não têm uma cidadania plena. Ter acesso a essas coisas é essencial para que o exercício da cidadania seja possível. Se as pessoas não têm, não é possível. Simples assim. Sim, gente, acesso à educação é importante. Isso muda vidas, né? Isso é bastante marcante porque isso envolve uma mudança de padrão de vida, uma mudança, uma ascensão social única, né? A educação é o melhor, isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso tem estudos que mostram isso, mas o melhor meio de garantir a ascensão social a uma pessoa é da educação. É a melhor forma de fazer isso, né? Através da pessoa ter acesso a uma boa educação básica, né? Ensino básico, ensino médio e faculdade. É a melhor forma da pessoa ter ascensão social. É mais garantida, mais que qualquer outro tipo de programa de governo. Então isso é muito importante, dar acesso às pessoas à educação, né? E não só isso, isso é uma questão de cidadania. Pessoas que não estudam acabam tendo problemas de cidadania sérios. E aí tem N outros estudos, né? Eu estou batendo educação porque ela é muito grave no Brasil, porque a gente tem uma educação muito capenga, sobretudo quando a gente fala em educação pública e sobretudo quando a gente fala em educação pública em periferia. Quanto mais a gente vai indo na educação pública em lugares periféricos, em geral são muito... Embora os professores façam o que podem, né, são mal remunerados, a estrutura é ruim, tem problemas de violência, tem N ordens de problema que dificulta muito a atuação do professor, né? Mas tem outros dados, por exemplo, se vocês forem ver os dados estatísticos de pessoas que estão nas cadeias, vocês vão ver claramente que a maior parte das pessoas não tem o ensino médio completo, né? Não chegou a concluir. Muitos, se eu não me engano, as pessoas vão até quarta, quinta série do fundamental, não passam muito disso. A maior parte das pessoas que estão presas hoje. Então, sim, tem um problema de acesso à educação e criminalidade também, né? Criminalidade, né? Se vocês forem assistir o vídeo do terceiro ano dessa semana, né? Vocês vão ver que eu falei lá sobre questões urbanas, eu vou bater na questão da violência, não vou entrar em questão aqui porque não é o foco da aula. Mas a violência é um problema social multifatorial, tem vários fatores. E dentro do contexto brasileiro, né, um dos fatores que ele está relacionado é a educação. Então, a falta de educação, ela afeta a cidadania em vários níveis, inclusive favorecendo com que as pessoas adentrem no universo do crime. Então, isso também está relacionado. E obviamente, que uma pessoa que é criminosa, né, e sobretudo é presa, a cidadania dela é zero, né, porque ela perde os direitos políticos, né? A pessoa, quando ela é presa, né, ela perde... a gente está vendo 3 direitos aqui, né? Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, correto? Uma pessoa que é presa, direito civil, vai para o espaço, ela está presa, né? Ela não tem liberdade de ir e vir, ela não tem liberdade nenhuma, né? As liberdades que ela podia ter, ela não tem. Direito político ela não tem, ela não pode votar, não pode fazer nada. Quem está preso não tem direito político algum. E direito civil nenhum, né? Ela está presa. Ela não tem acesso a nada dentro da cadeia, praticamente, né? Ela tem acesso ao básico para ela continuar viva. E é isso, né? Ela vai comer, ela vai ter um monte de coisa, mas é o básico para ela continuar viva. E deu para bola.
Não é muito mais que isso. Ela tem os seus direitos civis, em sentido pleno, cassados. Ou seja, é muito grave ser preso, né? Se a gente vai pensar. Não é uma coisa, o pessoal tende a minimizar o fato de uma pessoa estar presa. Não, é uma vida muito difícil uma pessoa estar presa. Né? Não é tirar férias, né? Ainda mais com prisão superlotada que tem no Brasil. De férias não tem nada, é uma vida horrível. E ainda mais, as situações das cadeias no Brasil são horrendas, assim. São absolutamente degradantes, porque a gente tem inúmeros processos internacionais, né, em comissões internacionais, denunciando as condições precárias de vida nas cadeias, né, porque elas mal garantem a sobrevivência das pessoas, né, porque a cadeia é para fazer isso, garantir que a pessoa sobreviva para conseguir cumprir a pena, né, e nem isso as cadeias conseguem produzir, elas não conseguem produzir o básico da existência. As pessoas que vivem lá, elas tendem a adoecer e sofrer, assim, morrer e coisa, muito facilmente, porque a condição é muito ruim. Então, ou seja, ser preso é muito ruim, tá? É uma condição de existência muito ruim. Mas mesmo assim, as pessoas acabam indo para esse universo, de alguma forma, né? Mesmo sabendo que as condições de cadeia é muito ruim, muitas vezes, muitas pessoas que acabam eventualmente indo para a cadeia, né, elas começaram na vida do crime muito jovens. Então, por exemplo, já passaram pela fase, né, aquelas instituições que aprisionam jovens, né? Então, elas já passaram por essas instituições, né, de correção, né, que não corrigem muita coisa, e depois vão para a cadeia. Perfeito. E segue na vida do crime. Essas pessoas sabem como é que é essa vida, mesmo assim elas vão. Por quê? Porque justamente envolve isso, assim, sobretudo os direitos sociais, eles são garantias, não só com que a pessoa tenha a possibilidade de uma ação política plena, e é disso que se trata, mas também evita com que ela tenha um modo de, se a pessoa tem acesso a direitos sociais de forma plena, isso vai envolver, de um lado, que a possibilidade dela entrar para o mundo do crime diminua muito, porque ela vai ter acesso a recursos, né, a espaços que vão garantir com que ela seja um cidadão pleno. E segundo, isso vai dar condições dessa pessoa lutar por espaços sociais, né, por postos de trabalho e coisas do gênero, em condições favoráveis a ela. Porque a gente sabe, tradicionalmente, vocês podem ver isso, que se vocês forem ver as pessoas que adentram nas universidades, são pessoas que têm algum acesso, sobretudo universidades públicas, né? Elas têm algum benefício em relação à sua trajetória educacional. Ou seja, conseguiram fazer um cursinho, mesmo que seja popular, conseguiram ter acesso a uma educação boa na escola, né? Enfim, tiveram algum nível de educação um pouquinho melhor para conseguir ter acesso às universidades. Então, o acesso, né, a esse bem que é a educação, ele depende de investimentos e patrimônios, né, e isso tem digamos, um desdobramento social bem amplo, e isso afeta diretamente a cidadania. E a saúde, enfim, e outros bens sociais, né, segurança pública também, enfim. Todas essas coisas garantem que a cidadania seja plenamente exercida. Esse conjunto de elementos faz com que a cidadania seja possível. A gente não pode descaracterizar nenhum. Por isso que eu falo, preso é bem emblemático porque ele é a ausência de praticamente todos, né? A pessoa, quando está presa, ela perde todos esses direitos como cidadão. Ela perde a sua cidadania, né? Isso é um princípio básico da pessoa ser presa. Ela perder a cidadania, pelo menos por algum tempo, enquanto ela estiver presa. Depois que ela cumprir a pena, é outra história. E isto, tá? Essa cidadania, ela se relaciona com os direitos humanos, tá? Direitos humanos, vocês querem saber sobre direitos humanos? Tem uma aula extra sobre direitos humanos. Olhem lá e vocês vão entender. Direitos humanos é um tema importante de Enem e tem um vídeo extra sobre isso. Então assistam lá quando vocês puderem, que isso fala especificamente de direitos humanos. Tá? Tem inclusive os links da Declaração Universal de Direitos Humanos lá, quem já viu, ótimo, quem não viu, eu sugiro que dê uma olhadinha. Tá? E além disso, a gente vai ter
essa questão da cidadania associada ao Brasil. E vejam, sobretudo no que a gente tange direitos individuais, a gente acaba tendo porque a nossa Constituição ela resguarda nossos direitos individuais. Se alguém desrespeita eles, a gente pode processar, punir, chamar a polícia, a gente tem algum tipo de suporte. Embora existam problemas, né? Isso não é perfeito, né? Quais são os problemas? Já falei inúmeras vezes aqui nos vídeos. Um dos problemas clássicos de desrespeito a direitos individuais é a violência doméstica. Né? Uma mulher que é agredida, né, ou tem a sua liberdade cerceada porque o marido não deixa ela sair de casa, é uma pessoa que tem problemas, sim, do ponto de vista do direito individual dela violado. Né? Então, e isso acontece no Brasil, até muitas mulheres denunciam, pouca coisa é feita, ou a justiça às vezes é muito lenta, daí essa pessoa acaba vindo a óbito porque ela denunciou, o marido fica irritado, vai lá e mata a mulher, acontece uma série de problemas. Então, problema de violência doméstica é um problema sério no Brasil e existe e envolve sobretudo esse primeiro direito individual. Tá? E é um problema sério que a gente acaba tendo, mas fora esse contexto, né, fora essa dimensão da violência doméstica e algumas outras dimensões, a gente acaba tendo o direito individual relativamente preservado. Né? A gente vai ter outros problemas, questão de racismo, né, de preconceito racial e tudo mais, que a pessoa é excluída, sobretudo pessoa negra, é excluída de determinados espaços por ser negra, isso acontece. Né? Tem esses problemas sérios no Brasil, sim, né? Que são, digamos, coisas complicadas relacionadas ao primeiro direito, o direito civil. Tá? Direito político, a gente não tem tanta, digamos, de votar, ou ter acesso, ele não é um direito tão, esse direito isoladamente, ele não é tão problemático, porque a gente acaba votando e tal, só que a gente vai ter um problema na questão da forma com que a gente faz isso, né? Porque o direito político, ele tem essa prerrogativa, que nem eu falei lá no início, de dar poder ao cidadão, né? Ou seja, o cidadão deveria ter a ideia de controle do político, e a gente não tem muito disso. A gente tem um problema muito sério no Brasil, dentre vários problemas do universo político, que é um culto à celebridade política. Tá? Isso é muito sério. Político não é celebridade, tá, gente? Por fato dele aparecer na televisão, significa que ele seja melhor que vocês. Um político, isso é uma coisa que tem que ficar assim, ó, fica impregnada na cabeça de vocês. Político é um servidor público. O que significa isso? Ele serve ao povo. Ou seja, ele está lá, vocês pagam o salário. Vocês, eu, todo mundo paga o salário deles. Ou seja, eles estão lá para servir a gente. Eles não estão lá para fazer o que eles querem. Eles estão lá para o nosso bem. Eles estão lá para fazer aquilo que a gente quer e acha melhor. Se eles fazem o que está na cabeça deles, isso ferra a nossa vida, eles estão sendo péssimos políticos. E isso tem que ficar absolutamente claro. O político não é celebridade, ele não é melhor que a gente, e ele, pelo contrário, quando ele deve andar na rua, ele deve baixar a cabeça para a gente, que a gente que votou nele paga o salário dele. Ele não é melhor que a gente. E se ele se acha melhor que vocês, ele está no lugar errado, porque ele não é um péssimo político. Político é um servidor público, ele serve ao povo. Esse é o conceito básico de política. E no Brasil a gente tem um certo culto às celebridades, a gente trata o político como celebridade, como se ele fosse uma grande coisa. Ele não é. Tá? A gente deve respeitar o político como a gente respeita qualquer indivíduo na sociedade, mas deve entender que a gente tem que cobrar, sim, muito os políticos, porque eles estão lá para agir em prol do povo. Tá? Isso é bem importante, isso é uma questão básica de cidadania. Tá? A gente não pode idolatrar político. Político é servidor público, ele é um ser humano igual a eu e vocês, e ele está lá para nos servir. Tá? Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Né? E isso é uma distorção, a gente tende a tratar político como uma certa celebridade, a gente tende a... Isso é muito comum na sociedade, né? Ver as pessoas assim, ó, o fulano, o político, vem aqui e tal, tratar o político como se ele fosse um ser diferenciado na sociedade, tal qual, porque ele aparece muito na mídia, na televisão, né? E a gente tende a tratar ele como se fosse uma certa celebridade local ou regional, qualquer coisa do gênero. Ele não é, tá? Ele não é para ser isso. A gente acaba tratando as pessoas assim, mas ele não é. Político não é celebridade, tá? Político, é servidor público. Fique bem claro, né? E no Brasil a gente distorce um pouco isso, e isso tem problemas sérios.
A gente tem que cobrar muito mais os políticos do que a gente cobra. Isso é uma coisa evidente para mim. Nossos direitos políticos são bem capengos em relação a isso, né? A gente tem direito, né? Mas o político, muitas vezes, se acha no direito de não ter deveres com a gente. E ele tem, muitos, tá? Então, cobrem os políticos, sempre. Isso é o papel, é o nosso dever fazer isso, é o dever deles nos escutar, tá? É uma questão básica. E a gente tem esse problema, entre outros problemas políticos, né, no Brasil. E sociais eu não vou nem falar, né, gente? Problemas sociais, né, de direitos sociais no Brasil, a gente sabe, né, que as pessoas de baixa renda não têm o mesmo nível educacional do que tem dinheiro de estudo de escola privada. O ensino que vocês têm é muito melhor do que o ensino de escola pública, não porque os professores sejam piores, mas porque eles são sobrecarregados, o salário deles é muito pior, né? Eles dão muito mais aulas, eles não têm tempo de corrigir, eles não têm tempo de preparar a aula direito, as condições de trabalho em escolas públicas são horríveis, tá? Horríveis. E isso faz com que os professores tenham dificuldade em dar aula e, consecutivamente, em ensinar. Outra questão, violência. Muitas escolas de periferia têm traficantes dentro da escola, a gestão da escola não consegue retirar essas pessoas porque eles ameaçam os professores e alunos. Enfim, tem todo tipo de problema social dentro da escola que faz com que as pessoas não tenham acesso à educação plena, não tenham acesso à saúde, né? Periferia mal tem hospital, posto de saúde às vezes nem funciona direito, né? Até porque os médicos não querem falar porque tem problema de violência, de assalto. Enfim, tem um problema de violência, né? As pessoas não têm os traficantes que mandam na região e tudo mais. Então tem N tipos de problemas sociais no Brasil que faz com que as pessoas não tenham condições de igualdade na sociedade, né? Igualdade mínima na sociedade, de forma com que essas pessoas não tenham condições de agir plenamente na sociedade. Condições de igualdade básica significaria que todas as pessoas tivessem níveis educacionais, não digo iguais, mas parecidos, de forma com que o que estivesse em jogo aí fosse realmente, por exemplo, quantas pessoas se dedicam ao estudo, né? Por exemplo, se eu tenho um nível de educação parecido com as de vocês, né, todo mundo tem acesso aos mesmos conhecimentos e tudo mais, né? Quem estudar mais vai se destacar. A nossa sociedade não funciona assim. A gente tem pessoas que têm acesso a conhecimento e tem pessoas que não têm acesso a quase nenhum conhecimento. Essa que não tem quase nenhum conhecimento, ela não consegue competir com quem teve acesso. Mesmo que essa pessoa estude pouco, ela vai muito melhor do que a que não teve acesso a nenhum. Entende? Então, a gente tem desníveis sociais no sentido de acesso a elementos básicos que garantam a cidadania, como educação, saúde, segurança e outras coisas, que é muito desigual no Brasil, e isso faz com que a sociedade seja um caos, né? E quem é pobre continua a ser pobre, né? E não consiga sair daquele universo de vida, e quando sai é para virar traficante, né? E aí a gente acaba tendo, isso repercute no problema da violência, repercute em N outras mazelas sociais que a gente acaba tendo na sociedade brasileira. Então, a cidadania brasileira, ela é bem capenga, bem incompleta e tem N complicações, né? Só para citar algumas para a gente não... Enfim, para a gente ter alguma ideia. Eu vou ver se eu acho, ao longo da semana aqui, algum vídeo, né, algum documentário sobre o assunto, e eu vou deixar de optativo para vocês verem, quem tiver interesse, para entender a nossa cidadania brasileira, que tem alguns documentários que trabalham sobre isso, tá bom? Por hoje é isso, tá? E vamos seguir mais um pouquinho na cidadania, direitos, enfim, movimentos sociais e coisas do gênero, que é o nosso tema agora desse mês, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem, lavem as mãos, se cuidem e nos vemos na próxima. Abração!